Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós que estáis ao alcance da minha voz, né? Todos vocês que vão assistir esse vídeo, embora eu esteja saindo um pouquinho da palavra de Deus, mas me referindo a coisas que estão acontecendo para cumprimento da palavra de Deus. Aproveitar, falar um pouco sobre o império oculto, coisas que estão nos deixando bastante surpresos, né? Para aqueles que não acompanham as notícias, não veem o que está acontecendo no mundo, as pessoas que não se preocupam com nada, estão vivendo por viver e às vezes nem creem que as predições dos profetas iriam se cumprir. E nós estamos vendo esse milagre ocorrendo a cada dia que passa. Nós começamos já no vídeo passado falando sobre as sociedades secretas, sobre o anticristo, como o poder oculto atrás da nova ordem mundial, e continuamos tratando do mesmo assunto. Falando sobre conspirações mundiais, não é verdade? Pois nós tocamos nisso. Perguntaríamos o seguinte: como é que a gente faz para comprovar a existência de uma conspiração mundial? Pergunta normal, não é, que vem à nossa mente quando nós pensamos nisso. Para comprovar a existência de uma conspiração mundial, nós precisamos, na verdade, apresentar provas que não possam ser negadas por adversários dessa tese. É uma tese. A presença de uma conspiração mundial, entre outras coisas, pode se provar pela existência de organizações supranacionais. Nós vamos ver que muitas organizações secretas verdadeiramente existem. Desde há muitos anos, vem fazendo campanha entre os bastidores da política mundial. Não é de um país especificamente, é da política mundial. As pessoas que investigam a conspiração mundial pertencem a todas as classes de crenças. Eu estou falando todas as classes de crenças. Por isso, é interessante a enorme margem de convergência que existe entre todos esses diversos investigadores. São de diferentes crenças, mas todos chegam a um denominador comum, o que nos chama bastante a atenção, não é verdade? Diz o refrão que todos os caminhos levam a Roma. E assim, todos os caminhos da investigação sobre a conspiração mundial, se você quiser, pode até colocar isso entre aspas, não é? Se poderia dizer que conduzem aos Illuminati. Os Illuminati são uma sociedade secreta fundada a 1º de maio de 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito Canônico da Universidade de Ingolstadt. Weishaupt estabeleceu uma complicada, eu poderia dizer assim, hierarquia de graus secretos. E posso dizer que, segundo muitos estudos, variados estudos, naqueles tempos, milhares de eminentes europeus foram captados por ele e ingressaram na ordem dos Illuminati. O projeto declarado por ele era opor-se ao poder, veja bem, opor-se ao poder de todos os reinos mediante uma legião de conspiradores que governariam na sombra.
Sim, governariam por trás dos bastidores, seguindo um plano preciso de domínio universal. Com o talento organizador do preeminente Barão Knight e a ajuda de um grupo de antigos maçons que não tinham encontrado na maçonaria a ação direta que esperavam, os Illuminatis de Weishaupt se transformaram em, veja bem, em menos de 5 anos, nos donos ocultos da Baviera e dos estados vizinhos. Quando, a 10 de julho de 1785, um raio matou Jacob Lang, membro da ordem, a polícia encontrou alguns documentos que descreviam a conspiração dos Illuminati. Imediatamente, o que aconteceu? Imediatamente foi ordenada a dissolução da ordem. E o que aconteceu com o Weishaupt, né? É assim que se pronuncia. Ele fugiu. Deu, né? Pernas para que te quero. Mas continuou conspirando na clandestinidade. Se uma pessoa lança um olhar para a história entre os bastidores, vai dar de cara com os Illuminati, você pode ter certeza. Eles endeusaram os reis, manipularam reinos, criaram guerras, deram as relações internacionais entre os países a sua forma atual. Os Illuminatis estiveram profundamente envolvidos em todas, eu disse todas, as revoluções que se desencadearam após a Guerra da Independência dos Estados Unidos na América. Isso inclui também a Revolução Francesa, que conduziu ao extermínio de pelo menos 100 mil pessoas durante o reinado do terror que se seguiu. Em nossos dias ainda existe, você pode pesquisar aí na internet se quiser, a sociedade secreta chamada de Mesa Redonda, que foi fundada em 1891 como sucessora do grupo de Weishaupt. A Mesa Redonda luta em clara relação com as ideias dos Illuminati pela destruição de todas as soberanias nacionais. E sua entrega a um corpo governante e elitista, que é um protótipo da nova ordem mundial. A filial norte-americana da Mesa Redonda chamava-se National Civic Federation, nome que foi trocado, veja, em 1921 pelo de Council on Foreign Relations, ou, falando, não é, em português, Conselho de Relações Exteriores, ao qual hoje pertencem mais ou menos uns 2.000 membros. Um pouco mais, um pouco menos, né? Desde a sua fundação, todos os presidentes dos Estados Unidos, com exceção de Ronald Reagan, foram membros desse conselho, viu? Foram membros desse Conselho de Relações Exteriores. Inclusive o ex-presidente George Bush, que chegou a ocupar o posto de diretor da tal instituição em 1977. Quase todos os membros
do Conselho, né, do Conselho de Relações Exteriores, ocupam os postos mais importantes no governo, na política, na CIA, nas altas finanças internacionais e na imprensa também, viu? Não se engane com a grande imprensa. Ela está toda contaminada. Entende-se que o Conselho de Relações Exteriores cobre todas as classes da sociedade. E além de ter um grande poder, realmente um grande poder sobre uma grande parte do público norte-americano. Essa instituição, ela pode pressionar, tenha certeza disso, o Congresso e o governo dos Estados Unidos. E não apenas desse país que eu estou citando, mas de todos os países do mundo. Eles têm uma influência em todo o mundo conhecido atualmente. É interessante saber que o genro do presidente Franklin Delano Roosevelt disse que ele dependia completamente do Conselho. Assim, estou me referindo ao Conselho de Relações Exteriores, Council on Foreign Relations, em que cada passo do seu governo, do governo do presidente Roosevelt, foi ditado por essa instituição. Agora, outra organização supranacional que opera secretamente entre os bastidores é a dos Bilderbergers, da família Bilderberger. Essa supranacional conta com um círculo superior, viu? Um círculo superior, conta com um círculo superior ou mesa redonda, se você quiser, põe entre aspas, se não quiser, deixa assim mesmo, de 9 membros. Agora, junto dela, há um comitê de 13 membros que determina as políticas. E estes 2 grupos se integram com membros do Priorado de Sion, ou de Sião, como queiram, maçons Illuminati, a nobreza negra e líderes satanistas e outros detentores de poder. Seria um bom dever de casa ou de seria bastante interessante se você mesmo procurasse fazer pesquisas na internet sobre essa sociedade secreta chamada Mesa Redonda. Você vai descobrir coisas que vai te deixar impactado, viu? Pode ter certeza, porque eu pude dar uma olhada e vi coisas interessantíssimas. Senão, nem estaria tocando no assunto. Eu sei que no final nós todos chegaremos ao ponto em que o anticristo vai se revelar através de todas essas coisas, dominando tudo que há no mundo, como a gente realmente espera e vê que deverá acontecer, porque a Bíblia toda se cumpre. Nós temos certeza que passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O grupo, voltando aqui, né, se reúne no mínimo 2 vezes por ano a portas fechadas. E apesar do segredo com que cercam as suas reuniões, chegou-se a saber que os objetivos, não é, desse grupo são, entre outros, a União Econômica Internacional, a criação de um parlamento internacional, a criação de um exército internacional com a supressão de todos os exércitos e a limitação das soberanias nacionais em benefício de um governo único mundial. Já viram para onde isso está apontando? Consideração especial merece a B'nai B'rith, que foi fundada em 1843 em Nova York
Essa organização intervém, meus amados, de maneira aberta na política, especialmente na América do Norte, viu? As semelhanças, os ritos, os símbolos, os altos graus, a ideologia e a estrutura tornam difícil não associar a B'nai B'rith à franco-maçonaria, como chamam os americanos, ou a maçonaria, como nós chamamos, não é verdade? Inclusive, os lugares onde os membros se encontram chamam-se lojas. Lojas, é tudo muito parecidinho, né? Para ser coincidência. A administração a que estão subordinadas todas as lojas de diversos orientes é a B'nai B'rith. Atualmente, ela já supera bastante os 2 milhões de membros, embora só umas poucas centenas façam parte do círculo interno. E eu estou me referindo agora ao círculo resolutivo, ao círculo interno resolutivo, que subdividiu a Terra em 10 distritos. 10 distritos. Você lembra do que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, verso 12? Esse é um dado que é importante, porque um dos passos para o governo mundial consiste em estabelecer 10 blocos continentais. E se alguém quiser entender como e por que se tomam as decisões sobre os assuntos mundiais, precisará, na verdade, se dedicar ao estudo dessas supranacionais, viu? Essas supranacionais precisarão ser bem estudadas. A verdadeira resposta não está nas atas do Congresso dos Estados Unidos e nem de nenhum outro líder mundial. De nenhum outro. Nos primeiros anos do século XX, os banqueiros e os industriais Illuminatis estenderam o seu controle sobre o sistema financeiro mundial, sua rede bancária, sua rede política, criou um sistema financeiro mundial no qual os bancos centrais e outros interesses bancários privados trabalham juntos, não se engane. Coordenaram suas atividades para controlar as economias, criando booms. O que seria isso? Um auge, prosperidade repentina e também os chamados busts, que é isso, quebra ou ruína financeira. E como é que eles fazem isso? Manipulando os tipos de câmbio estrangeiros. Ou seja, uma hora trabalham para trazer prosperidade e outra hora trabalham com o intuito de trazer uma derrocada, uma ruína financeira, uma quebra. Isso através da manipulação dos tipos de câmbio. Quem está acostumado a aplicar, né, nas bolsas de valores do mundo inteiro percebe muito bem essas manipulações. Dá para perceber porque a gente acompanha o mercado bem de perto e, sem mais nem menos, basta um fato, entre aspas, político para que haja uma queda imediata. Os desígnios avassaladores deste cartel de banqueiros criaram também uma situação na qual os governos ficam tão endividados com eles, mas tão endividados que praticamente são obrigados a fazer o que eles querem. Como ovelhas levadas para o matadouro, governos de todo o mundo foram derrubados por isso. Por exemplo, pensemos no Japão, alguns anos atrás, não é? Uma nação rica, mas cujo governo
profundamente endividado com os banqueiros Illuminati, assim como os governos dos Estados Unidos e de muitas outras nações, né, se endividaram ali, e os banqueiros Illuminati passaram então a tocar a música que os políticos eleitos utilizavam para dançar. Eram eles que tocavam as músicas. Também, eu acredito que seja até do conhecimento de todos que estudam, né, essas matérias, o Fundo Monetário Internacional está sob o controle do que eu quero chamar aqui de soberanos invisíveis, dos soberanos invisíveis. Aqueles que realmente governam, mas são invisíveis à população, são invisíveis ao povo. Sabe-se que praticamente todos os países contraíram dívidas verdadeiramente impagáveis com essa organização criada pelas altas finanças internacionais. Aos governos endividados, muitas vezes não lhes sobra outro remédio senão suicidar-se politicamente ou sofrer sanções impostas pelos soberanos invisíveis e fazer o que eles mandam. Realmente acabam fazendo o que eles mandam. Se você já esteve endividado, você já sabe muito bem como acaba ficando nas mãos daquele que é o seu credor, não é verdade? Certamente existem dúzias de testemunhos de que quando não existe o dinheiro, paga-se com serviço, né? É evidente, irmãos, é evidente que, em consequência, os grandes financistas internacionais têm um poder ilimitado. Eles podem fazer com que se enfrentem uns povos contra outros. Eles podem nivelar e, com certeza, por baixo os salários das classes médias e baixas de todos os países industrializados. Eles podem regular à sua vontade o poder aquisitivo, ou seja, a riqueza prática de qualquer país, ao cercear o seu poder aquisitivo, quanto eles queiram. Depende deles. Por quê? Porque eles podem, e fazem isso, impedir que tal país endividado venha consumir a sua própria produção, por obrigar o país, a que me refiro, o país endividado, a exportar tal produção, sua própria produção, para competir com todos os outros países. É onde a gente vê, muitas vezes, você vê que cabimento tem o governo brasileiro, já endividado aqui com tantas coisas, no próprio interior, com o próprio povo brasileiro, vai financiar obras na Venezuela, financiar obras em Cuba. Como? Que cabimento teria ou essa atitude? Não um brasileiro que parar para pensar, mas vem cá, se o Brasil está precisando de hospitais, se está precisando de medicamentos, se está precisando de segurança, ele vai tirar o dinheiro daqui e aplicar em Cuba? Não é uma coisa estranha? Você não acha isso? Ora, se os meus filhos estão passando fome, eu vou alimentar primeiro os filhos de quem eu nem conheço lá em outro país, para poder depois pensar nos meus filhos? Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. E é assim que você pode ver que há realmente um poder oculto por trás dos aparentes governos mundiais. Tudo isto
que estou falando aqui agora, pode trazer como nota final a guerra. E isso no momento em que os poderes, que há tais poderes, né, seja conveniente. Pois para eles basta aumentar o valor do ouro, por exemplo, e arruinar os compradores e depois reduzir bruscamente tal valor para arruinar aqueles que querem vender. Eles ficam presos, não podem vender porque compraram na alta, como é que vão vender na baixa? É assim que funciona. E a gente às vezes estranha. O FMI, não é? Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial são instrumentos importantíssimos nas mãos dos soberanos invisíveis, nas mãos dos Illuminati. Com a ajuda destas instituições, que instituições? Essas duas que eu acabei de mencionar. Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Com a ajuda destas duas instituições, eles destroem nações inteiras. E destroem para quê? Para transformá-las em colônias dirigidas pelos soberanos invisíveis, ou, entenda, Illuminati. Estas colônias ou territórios não têm um governo, mas sim são governados pelo Fundo Monetário Internacional. Todos os países que não se submetem veem-se às voltas com serviços secretos e organizações de mercenários. Estes movimentos criam as circunstâncias apropriadas, você pode ter certeza disso, para justificar uma guerra que leva à destruição total. Eles inventam desculpas. Vou te dar um exemplo com o que aconteceu anos atrás na Iugoslávia. O mundo inteiro acredita que a OTAN agiu contra a Iugoslávia porque Slobodan Milosevic e os sérvios cometeram atrocidades, genocídios e outras desculpas esfarrapadas. A mídia utilizada por eles convenceu as massas de que a OTAN tinha de agir por razões humanitárias. E, em consequência disso, a Iugoslávia foi destruída totalmente. A verdadeira razão foi que o governo da Iugoslávia não quis se submeter aos soberanos invisíveis. Aqueles que estão por trás das cortinas, estão agindo nos bastidores. Esses tais soberanos projetaram importantes oleodutos, Trans-Balkan Pipeline, por toda a região dos Balcãs. O petróleo que eles pensavam extrair do Cáucaso, muita gente pensava que iria ser transportada por meio do Danúbio e dos oleodutos, isto é, o que eles chamavam era chamado de corredores 8 e 10. Controle sobre o petróleo. Qual a importância de controlar o petróleo? Controle sobre o petróleo significa controle sobre o mundo inteiro. E pode ter certeza que os Balcãs, desde aquela época, são a porta da nova ordem mundial. É importante saber que os soberanos invisíveis, você já entendeu o que eu estou chamando de soberanos invisíveis? Os Illuminati, aqueles que agem por trás das cortinas, tá bom? Agem nos bastidores. Eles não têm uma política definida. Em suas fileiras e sob a sua influência existem políticos de todas as classes e convicções. Em muitos países, a luta política
desenvolveu-se entre a esquerda, a direita e o centro. Você já está cansado de ver isso aqui mesmo no Brasil, não é verdade? Direita, esquerda e centro. Apesar de os rendimentos da política serem sempre levados pelas mesmas famílias poderosas. O sistema empregado pelos Illuminati é organizar e financiar em todo o mundo vários partidos políticos com ideologias diversas, criando partidos de direita, do centro e da esquerda. Para quê? É uma pergunta que você pode fazer. Para quê? Ué, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do centro. Para quê? Eles criam tudo isso para controlar as populações de todos os gostos. Tem partido para tudo que é gosto. E das mais diferentes ideologias e interesses econômicos. Dessa maneira, podem controlar indefinidamente as falsas democracias que organizam e dirigem secretamente. E, apesar da pluralidade de partidos, são sempre eles que ganham. Estimular confrontos de uns contra os outros é parte de sua estratégia. Não posso até acrescentar que tanto os movimentos pacifistas de ultradireita como os da esquerda, de esquerda, fazem parte do plano da Revolução Mundial. Todos estes nasceram no mesmo berço, ou do mesmo berço, se quiserem assim. Eles nos mantêm tão divididos que o homem comum não tem nem ideia de que as cúpulas do poder mundial estão unidas. Atualmente, os soberanos invisíveis controlam tanto os grandes partidos como os minoritários e controlam também o processo de governo. E nenhum gabinete, tenha certeza disso, se move sem o conselho deles. Vamos ficar por aqui para não nos estendermos muito neste assunto hoje, mas vamos já adiantar para vocês que o nosso próximo vídeo vai falar sobre o futuro parlamento mundial. O futuro parlamento mundial. E você vai procurando estudar um pouquinho, pesquisa um pouco, para você se inteirar mais sobre esse assunto. Tudo isso é de interesse única e exclusivamente do anticristo, porque por trás da nova ordem mundial é ele que está agindo e Satanás está trabalhando mais do que nunca para que venham acontecer aquilo que ele mesmo, eu digo, não gostaria, não é? Mas ele trabalha para isso porque ele está debaixo do controle de Deus. E nem Satã e nem todos os demônios do inferno podem impedir que a palavra de Deus se cumpra. O que está profetizado, com certeza, se cumprirá. E eu peço a você que continue orando por nós e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.